muita gente me pede dicas de livros. Jean, quais são os livros que você está lendo no momento? Então fala pra gente, dá uma dica de leitura e tal. Eu estou sempre dando dicas culturais na minha página no Facebook, nas minhas redes sociais. Mas hoje eu me dediquei a falar dos livros. Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Os mais densos eu me dedico mais. Eu concilio quase sempre leitura de romance e poesia com leitura de livros técnicos, enfim, de filosofia, ciência política. Vou conciliando as duas coisas. Então, eu quero primeiro indicar para vocês que eu acabei de ler esse livro maravilhoso, que é a biografia do Freud, escrita pela Elisabeth Roudinesco. Elisabeth Roudinesco é uma psicanalista francesa, uma das mais prestigiadas, renomadas psicanalistas francesas, que reviu, inclusive, alguns pressupostos da psicanálise, que colocou todo o acervo, todo o arsenal, toda a caixa de ferramenta da psicanálise em favor dos direitos civis. Nesse campo, eu quero recomendar também esse aqui, O Retorno do Pêndulo. O Retorno do Pêndulo, que é um diálogo entre Gustave Dessau, que é um psicanalista também um dos mais renomados psicanalistas, e Zygmunt Bauman. Bauman, que é sociólogo, que cunhou o termo, modernidade líquida, para falar dos tempos contemporâneos, da nossa contemporaneidade. Ele trava um diálogo com o Gustave Dessau sobre a importância da psicanálise na obra de Bauman. Então quero indicar esse livro para vocês. O primeiro é da Companhia das Letras e esse é da Zahar, da editora Zahar. Então, O Retorno do Pêndulo. Esse aqui está todo grifado, ainda está com lápis dentro, olha, porque eu vou lendo os livros e vou grifando e anotando as coisas que eu mais gosto. Bom, agora vamos para a ficção. O que é que eu estou lendo de ficção? A Companhia das Letras acabou de lançar uma coisa maravilhosa, que é o novo romance de Silviano Santiago, que se chama Machado. E é isso mesmo, é sobre ele, o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, fundador da Academia Brasileira de Letras, o nome maior da literatura brasileira, Machado. Silviano Santiago é um dos mais prestigiados intelectuais brasileiros, crítico literário e também romancista. Aliás, se especializou em fazer romances em que mergulha profundamente no contexto histórico em que viveu seus personagens. Na área da ficção, quero recomendar também as poesias da Hilda Hilst, maravilhosa Hilda Hilst. Quem não conhece essa poeta, ou poetisa, como alguns preferem, procure ler qualquer coisa dela. Ela era amada pelo Caio Fernando Abreu, que é um escritor gaúcho, que adorava e citava bastante a Hilda Hilst. Aliás, eu cheguei a Hilda Hilst via Caio Fernando Abreu. Foi graças aos livros do Caio Fernando que eu li que eu cheguei a Hilda Hilst e adoro a literatura da Hilda. A Companhia das Letras lançou toda a poesia da Hilda. Toda a poesia está reunida aqui. Eu recomendo muito a vocês que leiam também esse livro da Hilda. Ainda no campo da ficção, para quem gosta de séries, sou noveleiro, gosto de série. E aí eu gostei muito de uma série que a Globo exibiu, na época não havia Netflix, nem eu tinha TV a cabo. Então eu assisti pela Globo uma série chamada Twin Peaks, sobre o assassinato de Laura Palmer e todas as relações de poder e hipocrisia e moral duvidosa de uma cidadezinha chamada Twin Peaks. Pois eis que o Mark Frost lançou esse romance, que é uma continuação de Twin Peaks, uma revelação, na verdade, dos segredos que envolvem essa cidade. É achado um dossiê num crime que acontece em 1916, e esse dossiê liga esses novos crimes aos crimes que aconteceram na década de 90 em Twin Peaks. Então quero recomendar também a vocês no campo da ficção. Agora vamos ao campo da política, da ciência política, da filosofia e dos textos mais técnicos, né? Há essa compilação dos textos do George Orwell, O que é o Fascismo e Outros Ensaios. É uma reunião dos ensaios do George Orwell que versam sobre o fascismo. Vocês sabem que George Orwell escreveu A Revolução dos Bichos, que é um clássico dele, e também foi o cara que no romance 1984
cria o termo Big Brother, que pouca gente sabe disso. Muita gente acha que Big Brother foi inventado pela Edemol ou pela Globo, por causa do Big Brother Brasil, do qual eu fiz parte, participei da 5ª edição, já fazem 13 anos, e saí vencedor. Mas esse termo foi cunhado, o Big Brother é um personagem, é um olho que tudo vê, foi criado por George Orwell nessa distopia chamada 1984. Ele escreveu em 48 e ele inverte o 1948, quando ele escreveu o livro, para 1984, e imagina que o mundo em 1984 será uma grande distopia controlado por um grande irmão, um Big Brother, um olho que tudo vê e tudo controla, uma vigilância absurda. Então esse autor, George Orwell, de A Revolução dos Bichos e de 1984, escreveu uma série de contos sobre o fascismo, sobre o autoritarismo, né, sobre a emergência dessas autocracias, dessas distopias e por que as massas apoiam, aderem a esses discursos. Muito importante que vocês leiam em tempo de fascismo crescendo no Brasil. Recomendo também esse livro do Noam Chomsky, Quem Manda no Mundo, que é um livro sobre o que está acontecendo com a nossa economia, o que está acontecendo em relação à riqueza de todos e todos, que vem se concentrando cada vez mais na mão de pouca gente. De como as corporações comerciais, os complexos industriais e os complexos de mídia têm destruído as soberanias dos Estados-nações e têm controlado os governos. Não importa que os cidadãos achem que podem controlar a democracia votando em parlamentares honestos, em governos não corruptos, quando, na verdade, as democracias têm cada vez mais sido fachadas para corporações comerciais que não conseguem viver com ela. Corporações comerciais que querem o rentismo, a concentração da riqueza, que querem o mercado livre, que querem pegar os pobres, os párias, os excluídos, os que não podem consumir, os miseráveis, e ou trancafiá-los ou escravizá-los através de jornadas de trabalho injustas, sem aposentadoria. Recomendo bastante Quem Manda no Mundo para a gente entender com que forças estamos lidando. Para que a gente não fique nessa história de criminalizar a política, achando que o problema da corrupção é tão somente político, seja uma questão moral e de decisão pessoal de políticos. A corrupção é um elemento do capitalismo e da economia do mercado. Enquanto os complexos industriais, os conglomerados comerciais, os conglomerados de mídia puderem intervir no resultado das eleições, né, enquanto eles puderem fazer isso, haverá corrupção, porque essas pessoas fazem isso, os ricos fazem isso para colocar o Estado a seu serviço, a serviço dos seus privilégios e não a serviço de todos e todas. Então eu recomendo Noam Chomsky, Quem Manda no Mundo. Recomendo também o livro da minha amiga Márcia Tiburi, o novo livro dela. Eu escrevi o prefácio de Como Conversar com um Fascista e agora ela lançou Ridículo Político, uma investigação sobre o risível, a manipulação da imagem e o esteticamente correto. É o novo livro de Márcia Tiburi, maravilhosa. Recomendo demais a leitura, recomendo mesmo. Para quem é acadêmico, para quem está estudando sociologia, antropologia, ciência política, enfim, recomendo o Dicionário Gramsciano. Tá vendo? É o dicionário de Gramsci dos termos cunhados por Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, vocês sabem, é um dos intérpretes do marxismo. Ele faz a interpretação do marxismo com a que eu mais me identifico, né? Eu não posso me considerar um marxista, mas eu tenho afinidades com o marxismo e, sobretudo, com o marxismo gramsciano. Eu me considero uma pessoa com relações, afinidades com o marxismo, mas às vezes eu luto contra Marx e às vezes eu luto sem Marx. Porque Marx não pôde dar conta de tudo, sobretudo das questões contemporâneas, que envolvem as minorias, por exemplo, as minorias étnicas, sexuais, como a comunidade LGBT, a luta das mulheres pela equidade de gênero, nem a questão ambiental estava assim tão presente. Mas, dito isso, eu recomendo o Dicionário Gramsciano da Boitempo, maravilhoso, com todos os verbetes e os termos explicados direitinho. Pronto. Muito obrigado a vocês pela companhia. Espero que vocês tenham anotado todos os livros. Eu fui repetindo para que vocês anotassem. Não precisa, claro, adquirir todos de uma só vez, né? Eu vou comprando o livro aos poucos e vou lendo, assim. Eu decidi juntar todos e indicá-los agora porque muita gente estava me impedindo para fazer isso e eu estava sem tempo de fazer essas dicas. Mas aí rolou esse intervalo, eu decidi fazer essas dicas para todos e todas vocês
e dizer que é muito bacana conversar com vocês, viu?